Agora são 9 horas mais 27 minutos. Você ouve o programa Insight pela sua rádio pelotense. Nós deixamos no ar esse aspecto, né? As consequências na formação de um filho, né? Que apanha, uma menina que apanha, né? Isto aí, claro, tem níveis de bater na criança, né? Embora isso é ilegal. Hoje é ilegal, né? Pode ser até denunciado, né, Nilton? Mas é aquele chinelo, né? Que só mexeu no chinelo já faz a criança tremer, né? Ou aquela dureza de relação, às vezes, né? Dureza com o filho, com um grito psicológico, né, Nilton? Bom, toda vez que nós nos conduzimos dessa forma, seja no trabalho, seja em casa, é sinal de que não temos condições de administrarmos, de ocuparmos aquele lugar de excelência, Leandro. Um pai que reage com violência com os filhos o tempo todo, sistematicamente, é um pai que está nos provando que ele não tem condições de exercer aquela função. A função paterna, e agora deixamos o pai de lado e passamos para a função de pai, ela é altamente complexa. Por isso, não é por acaso que as crianças, que os filhos e depois os adultos são tão atrapalhados na espécie humana. Porque a função paterna é uma função complicadíssima, passa pelo exame no cotidiano, um olhar profundo. O indivíduo que exerce a função de pai tem que ter uma maturidade, uma saúde mental importantes. Ele tem que ter condições de olhar, de examinar, de diagnosticar as pequenas variações dentro do ambiente da casa. Ele tem que separar um filho do outro. Ele tem que ter a capacidade de ver o que cada um precisa, quais são as características de cada um, de que forma ele tem que participar na vida de cada um, o que ele precisa dizer para cada um, em que momento da vida de cada filho ele tem que estar mais presente, quando ele tem que se afastar um pouquinho, quando ele tem que pegar pela mão e levar ao mundo, e de que forma leva ao mundo um e outro filho, as diferenças entre gêneros masculino e feminino, não no sentido do machismo, mas no sentido de que tem coisas que as meninas pensam e o jeito de ver o mundo feminino com toda seu fantástico feminismo e características de gênero que a função paterna exige enxergar e ver e conduzir, defender um irmão do outro, para enxergar as carências, as necessidades de cada um, as facilitações que cada um tem, o orientar na vida em função dessa capacidade de enxergar cada um. Tudo isso faz parte da função paterna. O se olhar e perceber que ele vai ser um modelo identificatório para os filhos e que, mesmo que ele não diga nada, os filhos irão se identificar naturalmente com alguns aspectos dele. A conduta, os pensamentos, a postura corporal dos pais que os filhos tomam emprestado. Para o filho, o pai é uma referência, é um limite. Sim. Não é isso? Como é que é? É um limite também. É uma referência, mas é um limite. Bom, nós temos que saber exercer essa condição. E quando nós temos que sair da frente dos nossos filhos para que eles possam fazer as experiências deles. Então, o limite também é relativo. Por exemplo, se um filho precisa experimentar determinadas coisas e aquilo que ele precisa experimentar é saudável, faz parte do crescimento e da evolução, cabe a nós pais nos retirarmos um pouquinho da frente, criarmos espaços para que eles possam ir adiante. Às vezes funcionamos com pequenos corredores, com os limites laterais para impedir que ele de alguma forma se desborde, se descontrole e cometa exageros e até corra riscos ou se exponha ou machuque alguém ou de repente maltrate uma determinada pessoa. Funcionamos como corredores, mas saímos da frente o suficiente como para que ele possa caminhar e descobrir a própria vida. Se investigar e descobrir a partir das suas características o que é bom para ele, que não necessariamente vai ser para o pai ou para a mãe. Faz parte da função paterna enxergar tudo isso e ver como lidar com cada uma dessas experiências. É um trabalho enorme, agora, muito difícil. Doutor Nilton, às vezes parece ser mais fácil no estabelecer limite, que é uma função paterna, o bater, o colocar em extremo castigo, não dá muita chance de brinquedo, né, Nilton? Uma hora tu tem que cortar o brinquedo, mas isso tem limites. Isso só mostra a incapacidade do pai. Quando o pai se rege, quando o pai usa os limites usar como a ferramenta mais importante da relação com os filhos, é porque ele é um incapaz na função de pai.
O qual não significa dizer que em determinado momento nós não tenhamos que colocar limites nos nossos filhos. Isso faz parte da pedagogia, faz parte da função paterna. Suponhamos que um adolescente, que um pai leve um filho para uma festa e o adolescente sai às 4 horas da manhã, alcoolizado, caminhando pelas ruas, sozinho em direção à casa. Esse pai tem que entrar, colocar limites, dizer para ele que ele não pode. Se ele for fazer isso, então ele não vai ir à festa, e assim sucessivamente. Por quê? Porque ele está colocando em risco a própria vida, e faz parte da função paterna manter o filho vivo, em boas condições. Então, essa função o indivíduo tem que exercer, mas ele não vai exercer isso o tempo todo, porque o filho não vai correr risco o tempo todo. Quando o indivíduo usa da força para educar, é porque ele está totalmente incapaz para a função de pai. Ele não deveria ter tido filhos. Ele teve porque a natureza, a biologia, a sociedade permite e tudo mais, mas ele só está dando uma demonstração. Não está amadurecido. Ele não tem capacidade, não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem ferramentas. É como se o indivíduo fosse trabalhar num motor com serrote e martelo. Exatamente isso. Ele vai só estragar, ele não tem condições, ele vai desmontar e não vai montar. Porque ele está desadequado, ele está desadaptado, ele está totalmente... Mas é que também, Nilton, nós carregamos na nossa história, né, o uso, às vezes, da violência, né, para contenção, para educação. Né? Bom, se tu usares a violência para contenção, numa situação focal, específica, suponhamos que tu chega em casa e teu filho ou a tua filha está na janela de um prédio de 10 andares, com os pezinhos para fora, sacudindo, brincando, quase pendurado na janela. Tu vais pegar essa criança, tu vais tirar dali por onde tu puderes. Pelo cabelo, pelo braço, pela roupa, tu vais puxá-la para dentro de casa e, evidentemente, tu vais botar tela, já deveria ter posto tela ou grade, enfim. A criança já está ali por uma falha tua. Porque a criança, cabe aos pais pensarem na frente dos filhos nesse sentido, da defesa, da organização, da estrutura e tudo mais. Mas se porventura acontecer, tu vais tirar o teu filho ou a tua filha dali por onde tu puderes. Bom, é violência, é maltrato? Se tu quiseres pensar assim, mas é uma situação muito limite, muito especial. Agora, tu não vais pegar o teu filho ou a tua filha pelos cabelos e pelo braço todos os dias, arrastar ela pelo apartamento, pela casa, porque simplesmente ela não quis comer ou levantou mais tarde, não quis tomar um banho, coisa típica de uma criança, por exemplo. Ou não quis fazer as coisas do jeito que tu querias. É completamente diferente. Uma coisa é tu, numa situação limite, usares do teu desespero, digamos assim. Agora, a criança, muitas vezes, Nilton, ela é muito moleca, né? Ela faz arte, vamos dizer assim. Né? Sim, faz parte. Como se conter sem usar da violência, né? Do chinelo. Conversando, examinando, olhando, estando presente. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu dei anterior, que é dramático. Uma criança pendurada na janela de um apartamento no 10º andar. A criança está desadequada ali? É uma atitude suicida da criança? Nós temos que trabalhar com esse conceito. Agora, é um descuido dos pais, que deveriam já saber que a criança tem essa tendência, por outros aspectos, tentou colocar o dedo na tomada, eu já vi criança colocar o dedo dentro do liquidificador, ligado. Ligou o liquidificador e meteu o dedo dentro do copo do liquidificador, e moeu o dedo, evidentemente. Então, essa é uma criança que os pais têm que olharem com outros olhos. Porque não é normal que uma pessoa coloque o dedo dentro do liquidificador, por mais curioso que seja. A criança tem medo, ela consegue diferenciar o que pode ser altamente nocivo ou perigoso para ela do que não é. Quando uma criança não tem esse sentimento, os pais têm que olharem e se preocuparem com isso. É um problema que essa criança tem. Desde pequenininha, a criança que coloca os dedos na tomada, a criança que corre para a rua e se atravessa, escapa do pai, atravessa na rua, na frente dos carros. Vamos pegar esse exemplo. A criança atravessou, né, a rua assim, soltou da mão, não é, Nilton? Um exemplo. Qual é a atitude? Dá uma surra? Não, tu estás o tempo todo com a surra, eu estou te provocando, mas se a pessoa deu uma surra na criança por causa disso, qual é a consequência dessa surra? Então, vamos sair um pouquinho da criança, vamos vir para a vida adulta, depois voltamos para a criança. Quer dizer que cada vez que um desses políticos corruptos por aí, presidente da República e tudo mais, nós teremos que moer eles a pau?
Estou usando uma expressão bem popular. Claro. É o teu raciocínio. A Se Suíça, vale para criança, vale para adulto. Na Suíça, foi na Suíça, uma cidade europeia, que eles pegaram os vereadores de uma cidade, botaram no latão de lixo. Foi na Croácia. Foi na Croácia. Na Croácia, é. Achei interessante. Não bateram, né? Pegaram, jogaram todos eles nos latões de lixo. Nos containers da rua, é verdade. Que a vigor nós estamos com verdadeiros lixos humanos, né? Bom, na política. De qualquer forma, é no mínimo é hilário, no mínimo, digamos assim, a gente ri porque é meio uma vingança. É violento. É violento, é evidente que é violento. Né? Ouvinte na linha, nós depois nós sequenciamos. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Fique à vontade, meu amigo. Eu queria te fazer uma pergunta, não é bem a parte disso aí, mas eu tenho uma curiosidade. Pode fazer. Um menino de 4 anos, ele tem dois medos. Ele tem medo de água, desde quando foi pequeno, tinha grandes águas, volumes de água, e de altura. Ele não sobe em barquinho, sem escada. Água e altura, é. Eu nunca postei desde pequeno, porque um dia eu levei em Rio Grande na praia, ele não chegou nem perto. Certo. Qual é a idade dele? 4 anos. 4 anos. Desde os 2 anos ele fez isso. Ele tem medo da água e da altura, tá bem. Tá bem, meu amigo. E o amigo, como é que contém, às vezes, quando ele tá fazendo molecagem? Eu sou uma família de 15 irmãos. Aham. Eu digo pra desde pequeno, eu aprendi pra ele dizer não. Ele nunca mexeu no meu celular, nunca mexeu em coisa. Certo. Tá bem, amigo. Quando eu troco excessivo, quando ele diz que a gente tem que ir, aprender mais forte. Claro. Tá bem, obrigado pela sua ligação. A te acompanha pelo rádio? Tá bem. Tá aí um exemplo bem prático, né? Veja que aqui, claro, aqui sai um pouquinho, né? Mas tá dentro... Mas o exemplo, se nós baixarmos um pouquinho o retorno, ele vai ficar melhor. Obrigado. O exemplo é bem legal para as pessoas nos acompanharem em casa. Ele está dizendo que ele tem um filho de 4 anos, que tem uma certa fobia por água e por altura. Normalmente, e agora eu vou sair dessa criança e vou ir para o genérico, porque evidentemente nós não temos elementos para pensar com profundidade sobre essa criança. E ao mesmo tempo para pensar. Normalmente, uma criança que tem determinados transtornos com água e altura, isso nos remete já à situação de parto, de nascimento. A água é o líquido amniótico, evidentemente, a altura é eu sair dentro da mãe, eu despencar, é o medo, fantasias que essas crianças muitas vezes têm, genericamente, de ameaça de aborto, de não poderem ficar dentro da mãe. Teria que examinar na história dessas crianças se elas tiveram, se a mãe teve sangramento uterino durante a gestação, se teve hipertensão arterial, se teve placenta prévia, se teve em algum momento contrações uterinas nas gestações, no trimestre, no último trimestre, que tivesse que fazer repouso, crianças que tiveram algum tipo de transtorno, sobretudo no último trimestre da gravidez. Ficam com essas marcas de alguns temores, digamos assim, dizendo genericamente, de água e altura. Quase sempre está relacionado com isso. Afora que tenha acontecido alguma situação específica que tenha, de alguma forma, marcado traumaticamente o psiquismo dessa criança. Então, o que a gente recomenda para os pais? Se for algo muito angustiante, que provoca um sofrimento enorme para a criança, que é uma família, por exemplo, que adora estar no mar, que gosta de andar de barco, que gosta de voar, viaja, usa avião, ou que mora num prédio muito alto, e que a altura e a água façam parte do cotidiano dessa criança, e que isso seja um sofrimento atroz para a criança e gere uma preocupação e um mal-estar enorme para a família, o aconselhável é que esse casal busque alguém que trabalhe com criança e faça uma avaliação, pelo menos uma avaliação, que se chama de psicodiagnóstico. Então a criança é examinada, os dados da história de vida intrauterina e pós-uterina são colhidos pelo profissional, se faz uma hora de jogo, as crianças são diagnosticadas psicamente através de brinquedos e tudo mais, observadas através do brinquedo. O fato de ter 4 anos de idade não é um impedimento, se faz isso com crianças muito menores, e se juntam, se cruzam esses dados todos, então se identifica qual foi a situação que provocou isso aí.
Isso, às vezes orientado para os pais, faz com que os pais consigam modificar determinadas atitudes e isso seja suficiente. Outras vezes a criança tem que se submeter a um tratamento, habitualmente breve, porque são crianças com poucas complicações, a história de vida é pequenininha, é curta, com pouco tempo se resolve. Um profissional habilidoso. Caso os pais não consigam, que a angústia seja muito grande, quando a criança tem medo da água e medo da altura, o que ela expressa é a angústia. Ela chora, ela se desespera, ela entra em pânico. O ouvinte não repare, mas eu tenho que fazer o advogado do diabo. Não adianta, porque é isso que provoca. Como a gente às vezes acontece na condução com animais, né, Nilton? Se o animal tem medo de uma coisa, tu vai naquilo, né? E ali até no relho, né? No caso, vamos pegar um cavalo, né? O ser humano não é assim. Ele pode até fazer isso. Não digo no relho, mas digo forçar ele a uma espécie de risco, né? Mas qual é a consequência disso para ele, né, Nilton? Tu podes psicotizar essa criança rapidamente. Eu conheci uma criança que, casualmente, era uma pessoa que era criança quando eu era adolescente. Essa criança tinha uma fobia, assim, com esse menino tem de água de altura, tinha uma fobia de animais. E o pai, que era um produtor rural, não teve outra ideia senão amarrar essa criança em cima de um carneiro. A criança se psicotizou. Depois até se matou num acidente de carro. Adulto jovem. Essa criança simplesmente se psicotizou. O psiquismo dela, quanto mais precoce é uma pessoa, mais precoce é o psiquismo, ou seja, menos funções psíquicas ele tem para se defender das coisas do cotidiano. Quando tu forças além, o psiquismo se desagrega, as funções psíquicas deixam de existir, então o indivíduo sai do ar. Ele passa a funcionar de uma maneira totalmente anômala. É como se, vamos voltar a um exemplo para as pessoas entenderem em casa e depois voltamos para a situação da criança. Suponhamos que tu tenhas um carro, um motor e tu desregule esse carro, mexa na ignição, hoje é com ignição, mas antigamente quando tinha carburador, que tu mexesse na entrada de ar e de combustível, etc., ou colocasse um combustível com uma característica diferente, o motor vai bater loucamente, não vai conseguir manter a sequência, não vai ter o efeito, não vai ter o torque, não vai ter a resposta necessária e vai perder a função de motor. O psiquismo é assim, colocado em situações de demanda, além das condições que ele pode exercer, ele vai desagregar, ele vai deixar de funcionar. Então ele não vai conseguir ter a capacidade de se defender, de pensar, de reagir, etc, etc. Então nós vamos psicotizar essa criança. Então o risco, respondendo à tua pergunta, voltando para a tua questão, de obrigarmos e forçarmos uma criança a lidar com aquilo que ela tem medo, é de psicotizarmos essa criança. Sim. É interessante porque, Nilton, a gente às vezes até tem um pensamento, né? Se tu tem medo, tens que enfrentar o medo. Mas como se enfrenta o medo? Não é se colocando ali para ficar amedrontado. Vai entrar em pânico. Tem outras maneiras de enfrentar o medo. O pânico é angústia. Se o ego desse psiquismo, estamos falando de ego, evidentemente, agora vamos falar um pouquinho de metapsicologia. O pânico é o ego que não consegue se defender, equacionar e se adequar e lidar com a adversidade. Se esse ego se quebrar em pedacinhos, se romper, perder a função, vai surgir a psicose. Uma criança que tem medo do escuro, tem que respeitá-la, que tem medo do escuro. Não pode deixá-la no escuro. Bom, nós estamos em 2017, já existe uma infinidade de profissionais habilitados para entender e ajudar essa criança civilizadamente a lidar com o escuro. Além do mais, se a criança tem o direito, inclusive, de não querer o escuro, democraticamente. Como tem o direito de não gostar de determinados alimentos, por questão de paladar, de mundo interno e tudo mais. São direitos que as pessoas têm desde sempre. Mas se a pessoa não forçar, às vezes, a criança a comer, ela não aprende a comer coisas diferentes, só quer comer uma coisa só. Não necessariamente, não. Vai depender da cultura da família, das opções, das ofertas, se o prato é colorido, se os pais comem também determinadas coisas. Agora, quando os pais comem um determinado alimento e querem que a criança coma outro, além do mais, tem alimentos que têm um gosto horrível. Por exemplo, comer alface tem um gosto horrível. Comer
Chuchu não tem gosto a nada. Comer abóbora. Pimentão, então verde, né? Bom, que é difícil criança gostar de pimentão verde. Bom, porque tem um gosto horrível. Aí os adultos que já estão adaptados ao gosto horrível, porque são adultos e já passaram por todo esse processo de adaptação, acham que a criança tem que começar gostando, achando graça, comendo cenoura. Tem um gosto horrível cenoura. É crua mais ainda. Bom, mas é toda uma questão de educação. Aí entra a maneira. Então, tu colocas a cenoura no soufflé, que ela, ela perde essas características, mas segue sendo cenoura. Tu colocas a beterraba no soufflé, tu faz o prato, tu colocas o alimento, tu vais disfarçando e, ao mesmo tempo, tu vais adaptando lenta e progressivamente a criança aquele produto novo que é horrível, que ela não tem por que comer. Ela está certa. Dentro da cabeça de uma criança, comer uma coisa horrível é sem sentido. Tomar uma injeção é sem sentido para uma criança. Por que tu queres que eu me submeta a uma injeção dizendo que é para o meu bem sem uma injeção? Bom, esse é um pensamento de adulto, não é um pensamento de criança. Remédios, medicamentos que são horrorosos, antibióticos que têm sabor horroroso. Na primeira, segunda colherada é bom, até mais ou menos tragável, mas chega um determinado momento que é horroroso. Por que a criança está sendo sincera, transparente, verdadeira? Bom, mas é necessária, aí entra a nossa capacidade de lidar com isso. No caso da vacina, mesmo seja injetável, ela precisa tomar. Estás pensando como adulto, a criança olha e estás louco, por que eu tenho que tomar? E aí, como é que tu lidas com isso? Convencer ela que ela precisa. Bom, às vezes é inevitável. Às vezes é inevitável. É a história da janela, da criança na janela num prédio, no apartamento no 10º andar. Tu não vais deixar que a criança fique ali. Se é a vacina da poliomielite, da sarampo, da coqueluche, catapora. Eu estou usando esses nomes que são mas aí, às vezes, tu quer negociar com a criança, né? E até dar alguma coisa em compensação, esse tipo de coisa. Mas vicia isso. Mas uma coisa é tu fazeres uma vacina contra gosto da criança. E outra coisa é tu vacinares a criança no cotidiano, com outras coisas. É completamente diferente. Aí tu vais criar uma criança que vai chegar na vida adulta com todos esses aspectos na cabeça dela. Se tu enlouqueceres ela, como falávamos, por exemplo, do exemplo da psicose, quando tu desestrutura o ego, fragmenta o ego de uma criança pequenininha, forçando ela a se enfrentar com algo que ela tem medo, bom, não será um atirador depois na vida adulta? Não vai matar uma multidão com a maior facilidade, achando que vai ter uma morte digna, porque vai se suicidar e vai estar nas crônicas policiais, em todos os jornais de todo mundo, vai ficar famoso? O que vai acontecer com essa pessoa? Nós não sabemos. A violência foi exercida em casa. O que nós esperamos desse adulto? Que ele seja amoroso, respeitoso, considerado, que se coloque no lugar do outro, que respeite o outro. Se nós em casa treinamos ele para ser um animal, tu usaste a expressão animal, inclusive? Até usei. Não, usei até a propósito. Eu sei disso. É evidente que eu uso esse contraponto para... Na verdade, eu estou falando para as pessoas em casa. Que até nos próprios animais, né, Nilton? Às vezes os animais eles têm o comportamento do dono. Né? No cavalo é muito comum. Né? Os animais domésticos. Os animais domésticos, né? Eles às vezes têm um comportamento porque eles são maltratados. Né? E acaba que a resposta é esta, né? Também de agressividade, de maltrato. Né? Quando nós... É a história do pitbull. Os criadores de pitbull dizem isso, que os pitbulls que são criados, nascidos e criados em família, em contato com as crianças, em família, são animais dóceis. Quando é que ele fica violento e enlouquecido? Quando ele é criado para rinha. Quando tem um nível de agressão dentro do ambiente. Até quando tu quer ter um cachorro bravo, tu não deixa ele com criança. E tu bate nele, tu acorrenta ele, tu escorraça ele, tu faz ele ser violento. Bom, nós vamos fazer um intervalo. E já voltamos, a gente andou por várias searas aí, né? Mas eu acho interessante essa questão de pais e filhos e a questão de agressão, o modo de criar hoje, né? Porque isso é de utilidade pública. Com certeza. Com certeza. Vamos então ao intervalo e já voltamos.